Rapaziada, ar-condicionado é simplesmente vida. Eu, sendo muito honesto, já fiz muito conteúdo sobre diversos produtos, recomendando diversos tipos e estilos de produtos. Só que um que eu nunca parei pra recomendar e que é muito útil é simplesmente ar-condicionado, cara. Isso porque de todo investimento que eu já fiz no meu setup, por incrível que pareça, o ar-condicionado, principalmente também no meu quarto, foi o melhor de todos. Na moral, eu comecei a trabalhar melhor, de um jeito muito mais confortável, porque trabalhar no calor é um inferno. Então eu tinha instalado um ar-condicionado no meu antigo estúdio e na minha antiga casa, só que eu me mudei e eu tô precisando de um ar-condicionado novo. Então eu aproveitei pra fazer essa lista e é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores ar-condicionados baratos pra você comprar hoje em dia. Vou abordar todos os tipos possíveis, desde os mais baratos de todos até os mais tops. E inclusive também vou falar de ar-condicionado portátil, até porque é o que eu vou comprar e é o que eu comprei também. Mas estou sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então, bora lá. Antes de tudo, antes da gente comprar um ar-condicionado, o certo é a gente saber da potência necessária. A potência do ar-condicionado é medida em BTU. E basicamente, para você saber o tamanho certo, a quantidade, a potência certa, vai usar 600 se você mora num lugar com uma presença de pouco sol, e 800 para caso tenha muita presença de sol. Você vai pegar esse valor, vai multiplicar pelo metro quadrado, vai somar de novo com 600 ou 800, em caso da diferença de raio solar. E também vai adicionar para cada pessoa e também para cada aparelho que gere calor. Freezer, fogão, televisão. Então eu vou exemplificar para vocês entenderem. Vamos supor que a gente quer colocar um ar-condicionado numa área que tem 10 metros quadrados e vai ficar uma pessoa. No caso, essa área tem pouca incidência de sol. Então a gente vai pegar 600, multiplicar por 10. Como vai ficar uma pessoa, a gente vai somar mais 600. E vai dar um total de 6.600 BTU. Ou seja, a gente precisa de um ar-condicionado com pelo menos essa potência. Se ficassem duas pessoas, no caso seria 600 vezes 10, mais 600 mais 600, que daria 7.200. Enfim, é uma conta bem facinho e bem tranquila. E também tem os tipos de ar-condicionados. A gente tem o split, que são aqueles que são colados na parede, fixados na parede. E a gente tem os portáteis que você coloca na janela de ventilação. E no geral eles têm alguns pontos negativos, mas que eu vou falar durante o vídeo. Mas enfim, bora para as recomendações. Cara, vamos levar em consideração que você tem um orçamento extremamente limitado, quer sair de um ventilador, precisa de uma parada, uma solução um pouco mais refrescante, mas não tem muita grana para gastar. E também, caso a sua necessidade seja que nem a minha, por exemplo, na minha sala eu não consigo colocar nenhum portátil, nenhum split. E é por isso que uma das melhores opções é você ir para um climatizador. Um climatizador diferente de um ventilador, ele basicamente pega a corrente de ar, esse ar quente passa por um filtro de vapor d'água e ele resfria esse ar. Então, diferente do ventilador, ele ao invés de pegar um ar quente e só jogar, ele vai pegar aquele ar, vai resfriar e depois jogar. Ele, além de resfriar, ele também tem a função de umidificar. No geral, ele deixa o clima, um ambiente muito mais fresco. E uma das melhores opções, com um dos melhores custo-benefício que eu encontrei, é simplesmente o Midea AKA-F1. Já começando com aqui de cara, a gente tá falando de uma marca muito boa, que é a Midea. Pra você que não sabe, ela é uma marca, tipo assim, referência em quesito de resfriamento. Ela faz desde geladeira, freezers industriais e também ar-condicionados e, no caso, climatizadores. No geral, ele é um climatizador muito completo. Tem aqueles controles padrão, controle de velocidade. Tem também o controle das pás pra você direcionar um pouco melhor o ar. Tem também temporizador e ele também tem 3 modos de uso. 3 modos, eu coloquei 2. Ele tem um modo normal, que ele vai basicamente trabalhar no estilo normal do climatizador. Então ele vai gerar como se fosse uma brisa refrescante. E ele também tem o modo dormir e o modo eco, que no geral eles trabalham mais ou menos da mesma forma. Ele basicamente vai variando um pouco a velocidade e também às vezes ele desliga para economizar energia. Então ele basicamente vai gerar uma brisa, vai desligar um pouquinho e depois vai ligar de novo. Um ponto muito positivo é que esse Midea, por incrível que pareça, mesmo sendo um climatizador, ele não faz tanto barulho assim, principalmente em comparação com outros modelos. Dos baratinhos é um dos mais bem avaliados. E, na moral, ele é muito bom e funciona super bem. E com relação ao seu preço, já atualmente está custando na faixa de seus 500 a 600 reais. E se você tem baixo orçamento, simplesmente uma das melhores soluções para você. Mas enfim, agora indo para ar-condicionado de verdade, indo para um dos modelos mais baratos que a gente encontra, que é simplesmente o Electrolux Split Inverter. Ele é uma das opções mais baratinhas, mais baixo custo que a gente encontra. Esse modelo em específico, ele tem 9.000 BTU. Ele já traz o sistema de resfriamento inverter. E para você que não sabe, ar-condicionados que são inverter ou dual inverter, eles têm um consumo muito mais eficiente. No caso, o dual inverter, ele é muito melhor, porque o inverter normal, ele chega a ser em torno aí de 30% mais econômico, enquanto o dual inverter, por ser um compressor duplo, também ser mais eficiente, ele chega a ser 70% mais econômico. Cara, isso é bizarro. E, na moral, eu falo por experiência própria, cara, esses ar-condicionados do inverter são muito econômicos. A gente vai falar um pouco melhor. Mas voltando aqui pro Electrolux, no caso, ele é só inverter. Ele, no geral, é um ar-condicionado bem completinho, principalmente levando em consideração a faixa de preço dele. Ele já traz um controle remoto que, inclusive, na minha opinião, é bem prático. Ele é um controle remoto muito minimalista, muito prático e objetivo. Diferente do LG, que, mano, nem eu entendo. Tipo, eu tenho um
LG e é muito confuso de mexer aquele controle. Já traz a tecnologia do Alton Sense, que basicamente ele se adapta à temperatura do ambiente e também traz o modo sono. No geral, das opções mais baratinhas que a gente tem no mercado atualmente, ele é uma das mais bem avaliadas. E obviamente, por ser inverter, ele também mantém um consumo muito bom. E hoje, atualmente, ele tá custando na faixa de seus R$1.900. O único ponto negativo, entre aspas, é que ele não tem Wi-Fi. E sendo muito honesto, por mais que ele seja um dos mais baratinhos, por mais que você tenha um orçamento um pouco mais limitado, se eu fosse você, economize um pouco mais e vai pros próximos. Até porque mais ou menos nessa mesma faixa de preço, você já pode ir pro ar-condicionado da Gree, mais especificamente o Split Gree Inverter, que no geral também dos baratinhos é um dos mais completos de todos e nessa faixa de preço, se não o mais completo. Aqui a gente já tem um ar-condicionado que é disponibilizado na versão de 9.000 ou 12.000 BTUs. Ele também já é inverter, mas aqui ele tem duas características que na minha opinião são as mais interessantes de todas, principalmente em comparação com o anterior. Aqui no caso, primeiro ele já vem com Wi-Fi, o que pra você que não sabe, dá pra basicamente você automatizar, caso você queira criar uma Smart Home, por exemplo. Mas o ponto que mais me chama a atenção dele é com relação à garantia. Isso porque a maioria dos ar-condicionados, a maioria das empresas que fazem ar-condicionado, elas dão normalmente 10 anos de garantia no compressor. No caso, a Gree também desses 10 anos de garantia no compressor, mas aqui você tem um extra de 5 anos de garantia no ar-condicionado todo. E o outro ponto também muito interessante é que, principalmente em comparação com o Electrolux, por exemplo, ele consegue ser mais silencioso e também um pouco mais econômico. E com relação ao seu preço, hoje atualmente a versão de 9.000 BTUs está custando por volta de R$2.000, R$2.100. Já de 12.000 tá custando aí por volta dos seus R$2.700. Agora indo para um dos meus favoritos da lista, que inclusive eu usava e, mano, eu particularmente gosto muito desse ar-condicionado. Gosto muito também dessa marca, que nesse caso é simplesmente ele um dos mais conhecidos, o LG Dual Inverter. Eu diria que ar-condicionado Split, cara, ele é um dos mais, tipo assim, mais recomendados, se não o mais recomendado. E realmente ele tem um custo-benefício e uma qualidade absurda. Eu tinha as duas versões desse ar-condicionado, tanto a versão de 9.000 BTUs como também a versão de 12.000. E sério, eu fiquei muito chocado com esse ar-condicionado. Primeiro pela qualidade de construção, é um ponto que ele se destaca bastante. Isso porque além da condensadora ser feita em metal, ele também já traz uma serpentina em cobre. Além disso, ele também já tem Wi-Fi. Também traz um controle que é um pouco mais confuso, como eu falei, mas no geral você tem um controle muito mais completo do ar-condicionado. E para resfriamento, ele é simplesmente perfeito. Ele também tem outro ponto positivo em comparação, por exemplo, com o Gree, que ele tem um aviso de limpeza de filtro, coisa que o Gree não tem. E no geral, falando da minha experiência, foram dois pontos que me chamaram muita atenção. Primeiro, que é a qualidade do resfriamento e também com relação ao consumo. Falando primeiro do consumo, aqui a gente tá falando de um ar-condicionado que já é dual inverter e, mano, eu não tenho o que falar. Ele era muito econômico mesmo. Eu usava tanto de 9.000 BTU pra ficar o dia inteiro no meu escritório e ele ficava ligado o dia inteiro. E quando eu ia dormir, o de 12.000 BTU ficava ligado a noite inteira. E detalhe, tudo no mínimo, eu deixava tipo em 18 graus. Eu sou extremamente calorento. E cara, no geral, a minha conta de luz era um pouco mais cara, porque eu morava com a minha família. Saí em torno dos seus 300 e pouco em média. E tipo assim, no pior mês chegava em torno de R$400. Tipo assim, em média, a conta de luz da minha casa era em torno aí dos seus, vai, sei lá, no mínimo 280 e batia, ficava nessa média dos seus 300. Então eu não senti muita diferença na minha conta de luz. Ainda mais levando em consideração que eu também deixo todos esses equipamentos ligados. Então, tipo, cara, era muito bom o consumo dele. Também com relação à manutenção, cara, eu nunca fiz nenhuma manutenção nele. Isso que eu, tipo, mano, fiquei mais de um ano. Eu não recomendo, eu super recomendo você trocar o filtro e tudo mais, até por uma questão de saúde e higiene. E realmente eu tive uma das melhores experiências com esse ar-condicionado. Com relação ao preço dele, a versão de 9.000 BTU custa por volta de R$2.100 a R$2.300. E com relação ao resfriamento, na minha opinião, é um dos melhores. Mano, ele resfria extremamente rápido. Ele tem um controle de temperatura maravilhoso e é simplesmente fenomenal. Já na faixa dos seus 2.500, você já vai para a versão de 12.000 BTUs. E cara, sendo muito sincero, o de 12.000 BTUs eu não achei que ele resfria tão bem quanto o de 9.000. Eu não sei se tem alguma diferença no compressor, alguma diferença na estrutura do ar-condicionado. Isso é uma parada que eu já vi um pessoal também criticando. Mas tipo assim, a versão de 9.000 BTU funciona perfeitamente. Mas a de 12.000, levando em consideração a potência dele, na minha opinião, eu não achei que ele resfria tão bem assim. Então se você quer um modelo 12.000 BTU, se eu fosse você, eu iria pro próximo modelo que eu vou citar, porque ele é ainda mais econômico e ele é muito mais elogiado. E o próximo, no caso, vai ser depois desse, porque agora a gente vai falar de ar-condicionados portáteis. E assim, já sendo muito direto, eu tenho um ar-condicionado portátil, até porque, por exemplo, no meu caso do meu condomínio, eu não consigo instalar um ar-condicionado split. Na verdade, eu até consigo, mas eu tenho que gastar com engenheiro elétrico e demoraria 3 meses. Coisa que eu não tô nem um pouco afim, até porque o apartamento que eu moro é um apartamento alugado. Mas assim, no geral, se eu fosse você, eu recomendo ar-condicionado se for
extremamente necessário, como é o meu caso. Porque, sério, eles são extremamente barulhentos, eles consomem mais e também eles resfriam com menos eficiência. Eles resfriam muito bem, eu tenho, por exemplo, um de 12.000 BTUs que é maravilhoso, mas tipo assim, cara, ele demora uma cota, principalmente em comparação com os outros modelos split que eu tinha da LG, eles demoram bastante pra resfriar. Detalhe, toda vez que você for comprar um ar-condicionado portátil, você vai ver que, no geral, eles têm uma avaliação em média um pouquinho menor. Isso porque as pessoas, elas não sabem disso do ar-condicionado portátil, no caso ele é mais barulhento, consome um pouco mais, e elas acabam não sabendo desses problemas comuns que não tem solução. Você pode comprar o ar-condicionado portátil mais caro de todos e ele vai ter esse problema. Ele vai ser barulhento porque a condensadora tá toda junta ali. Então não tem solução, é tipo querer comprar uma Ferrari e querer andar num terreno de terra. Mas então bora lá, se você quer economizar o máximo possível, uma das melhores opções continua sendo o ar-condicionado portátil da Gree. No geral, é um ar-condicionado muito bom, muito completo. Aqui a gente já tem um ar-condicionado com 10.000 BTUs. No geral, ele é um ar-condicionado que tem um tipo de resfriamento muito bom, muito eficiente. Obviamente, por ser portátil, eu também sinto que ele tem uma demora um pouco maior para resfriar, mas quando ele resfria muito bem. E das opções baratinhas, é uma das mais completas de todas. Com relação ao consumo, no geral, sim, eles consomem um pouco mais, mas sendo muito sincero e até levando em consideração a minha experiência própria, eu não senti tanta diferença assim na minha conta de luz. Tipo, a minha conta de luz sai em torno aí de seus 180, 190 e eu uso o ar-condicionado ligado toda a noite. Eu preciso comprar um pro meu estúdio, inclusive. Então, assim, levando em consideração tudo isso que eu tenho aqui ligado, mais um ar-condicionado ligado a noite inteira, eu não achei tão caro. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá na faixa aí dos seus R$2.500. Ah, e outro detalhe que eu esqueci de citar, ar-condicionado portátil também, ele é mais caro. Tipo, esse R$2.500 é o preço de um de 12.000 BTU, mas ele é um dos mais baratos que você vai encontrar de todos, se não o mais barato. Mas se você quer um pouquinho mais de qualidade, tá disposto a gastar um pouquinho mais, inclusive o modelo que eu pretendo comprar aqui pro meu estúdio, que é simplesmente ele, o modelo da Philco. Cara, no geral ele é um ar-condicionado muito mais completo, ele até traz uma construção um pouco mais complexa, muito mais bem feito. Aqui a gente já tá falando de um ar-condicionado de 12.000 BTUs, levando em consideração que o meu estúdio é bem grande, vai ser perfeito pra mim. Além disso, ele traz vários modos de resfriamento, ele também tem um consumo muito eficiente. E não só isso, como o resfriamento dele é muito melhor, ele resfria muito mais rápido e obviamente por ser mais potente também ele gela muito mais. Uma outra coisa que eu gosto muito dele é com relação ao formato da pá. No caso, a maioria dos ar-condicionados eles ficam como se fosse de frente. No caso esse da Philco, eu achei muito genial a solução deles, que ele colocou em cima só. Então o ar já sai direcionado para cima, o que é muito melhor porque para você que não entende de física, o ar gelado ele tende a descer. Então se você deixar embaixo, ele não vai resfriar direito. Se você joga para cima, ele cria como se fosse um ciclo no ar. Por isso que o ar-condicionado é instalado em cima. E com relação ao seu preço, hoje atualmente tá custando na faixa aí dos seus R$3.250. E detalhe aqui na descrição, eu vou deixar a versão de 220 volts e a de 127, tá? Mas agora vamos falar do mais famosinho atualmente, um dos modelos que mais me chamou a atenção e é também de uma das marcas que vocês mais gostam, que é simplesmente ele, o queridinho, o Samsung Windfree. Mais especificamente o Windfree Pro Energy. Simplesmente um dos ar-condicionados mais tops que a gente tem atualmente. Ele tem um custo-benefício absurdo, tem um preço muito bom, uma qualidade muito boa e um consumo muito bom. Até porque, de acordo com o próprio Inmetro, ele é considerado o ar-condicionado mais econômico de todos. A versão mais famosa dele é a versão de 9.000 BTUs, que chega a ser em torno de 15% mais econômica. Mas um outro ponto que eu gosto bastante dele, é por isso que ele vai ser um dos modelos que eu mais recomendo e eu quis deixar ele por último, é principalmente por conta da variação que ele tem. Ele vai desde 9.000 BTUs até 22.000 BTUs. Além disso, não é à toa que ele recebe o nome Windfree, ou seja, sem vento. Isso porque ele tem uma tecnologia que é muito única que a Samsung projetou. Ele basicamente tem milhares de microfuros que faz com que ele distribua melhor o vento. E meio que, no geral, ele tipo, meio que gera um vento, mas ao mesmo tempo não gera por conta desses furinhos. É meio doido, mas por incrível que pareça, é muito eficiente. De acordo com a própria Samsung, chega a ser 43% mais eficiente. E realmente, mano, ele é muito elogiado. No geral, ele realmente vai ser um dos mais completos de todos. Vai ser um dos modelos que eu mais recomendo também. Aqui ele também já tem Wi-Fi e o ponto principal dele é o preço. Hoje, atualmente, a versão de 9.000 BTUs está em torno de seus R$2.600. Sendo muito honesto, a versão de 9.000 BTUs, eu ainda recomendo mais o LG. Mas lembra que eu falei que eu ia recomendar um ar-condicionado de 12.000 BTUs que seria muito melhor? Que no caso é essa versão da Samsung. Isso porque a versão de 12.000 BTUs dele tá custando aí por volta de seus R$2.800 a no máximo R$3.000. E em comparação com o LG de 12.000, ele é muito mais eficiente, também muito mais econômico. O de 9.000 eu não senti tanta diferença assim. E não só isso, como eu falei, ele tem mais variações também de potência. Só que um detalhe é que se você pensou em pegar na versão de 18.000 BTUs, se eu fosse você, vai pro de 22, porque ele tá exatamente o mesmo preço e você vai ter um ar-condicionado muito mais potente. E rapaziada, também comentem aí as experiências que vocês já tiveram com esses ar-condicionados, com algum outro modelo que eu esqueci de citar.
tem muito ar-condicionado no mercado, mas na minha opinião, esses são os dos melhores e também é a minha experiência que eu já tive com ar-condicionado, porque eu sou um cara extremamente calorento e eu acho ar-condicionado extremamente necessário. Mas comenta aí o que vocês acharam e lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais e eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!